Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, bem-vindos ao TeckerCast. É um podcast da Teckers, uma empresa de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. Se você estiver precisando contratar um dev, está precisando de um gerente de remuneração, alguém para cuidar da parte de recrutamento e seleção, arquiteto de soluções, BI, manda uma mensagem para a gente, teckers.com.br, que a gente vai ficar muito feliz de te ajudar nessa. Episódio bastante interessante no dia de hoje. Antes disso, como você já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem nos ver por qualquer que seja o motivo. Sou homem branco, alto, cis, tenho uma tatuagem grande no braço direito, uma camiseta azul bebê para contrastar com essa minha cara de marginal. Tenho um cabelo que está indo embora, uma barbazinha bem feita, um óculos de grau preto. E na minha esquerda está a minha maravilhosa sócia Mariana Pereira, que vai se autodescrever também. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a gente que nunca horas, sabe. Né, a pessoa esteja ouvindo ou assistindo a gente. Prazer estar aqui, sou Mari, sou uma mulher branca, cis, hétero, tô loira ultimamente, tô com a minha camiseta da Kido, que é a minha empresa do coração, que eu presto serviços, né, sou educadora parental junto com Mari, que daqui a pouco vai se apresentar. Tô com um blazer preto, uma calça preta e estamos aqui num ambiente de podcast, nossos microfones muito perto, uma mesa de madeira bem bonita e sentindo falta da sua blusa de quadrilha que hoje você não nos representou, Eduardo Saig. Botei pra lavar, né? Eu botei pra lavar. Uma hora tem que lavar, né? Exatamente, uma hora ela tem que sair de cera, né? Então, desculpa, gente. Mas semana que vem ela tá de volta. Mari, com você. Bom, obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Meu nome é Mariana, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, loira, né? Com uma camiseta combinando com a cor dos meus cabelos, a amarela, da Kido, que é a empresa da qual eu sou fundadora. E é isso, um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um tema que eu sou apaixonada. Então, acho que vamos ter muitas coisas aqui para desbravarmos juntos. Dona Vanessa, convidada de honra, por gentileza. Que prazer, obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu sou mulher, sou branca, sou alta, sou cis, hétero, sou loira, tenho cabelo chanelzinho, tá enroladinho. Tô com uma calça rosa, com uma blusa branca com uma flor bordada e um blazer lilás, que valoriza os meus olhos. Muito bem. Todos e todas e eu devidamente apresentados. Vanessa, vamos começar pelo básico para pessoas como eu que sabem muito pouco sobre o tema de hoje, que é parentalidade. Sim. Vamos começar do básico. O que é parentalidade? Bem, parentalidade, na verdade, é uma palavra que foi traduzida para o português do inglês, do parenting, e que significa o trabalho de um pai, de uma mãe, ou de um cuidador que tem essa responsabilidade de cuidar de uma criança, né? Então, o trabalho parental, geralmente relacionado a pai e mãe, mas diferente do formato da família, que pode ser famílias diversas, atípicas, né? Então... Muito bom. Antes a gente estava conversando um pouco da tua formação nesse tema, né? Conta um pouco como você chegou nisso e por que você foi buscar uma formação fora do Brasil. Qual o cenário que a gente tem no Brasil desse assunto? Eu sou pedagoga, sou mestre em educação e comecei nessa jornada exatamente porque tive uma relação familiar muito difícil, assim. Eu olhava o jeito que os meus pais me educavam e eu achava que não era bom. Tinha muito castigo, muita punição, eu senti muitas coisas que eu achei que poderiam ser mais leves, poderia ter sido uma educação mais amorosa, mais respeitosa. E aí fui para educação buscando, falando assim, não é possível, né? Tem que ter um jeito diferente. E em escola também, eu sempre estudei escola católica, super punitiva, super tradicional, e eu falava, não, deve haver um jeito de fazer isso diferente, não é possível, cara, ou eu tô muito errada aqui. Então foi todo esse processo, e aí eu tive muita sorte de conhecer abordagens que sempre eram a favor da infância, respeitavam a infância, então foi aí eu me especializei em Reggio Emília, M. Pickler, e fui conhecer Montessori, fui conhecendo todo esse mundo, isso 20 anos atrás, tá? Sem falar a minha idade, muito tempo, e aí tava achando que eu tava pronta pra ser mãe, né? Falei, nossa, vou arrasar nessa coisa de maternidade. Na prática, meu Deus, tomei-lhe um puxão de tapete na primeira.
E eu falei, gente, mas como que ninguém fala isso, né? Por que ninguém fala que é tão difícil? E aí eu comecei as minhas pesquisas, comecei a fazer naquela época, 8 anos atrás, não tinha nada de parentalidade, ninguém falava nada aqui no Brasil. E aí comecei com a clássica disciplina positiva, fui fazer lá fora, que não tinha em português, mas vi que os estudos eram um pouco ultrapassados pra mim, eu queria fazer, aí fui beber em várias fontes, até que eu conheci o trabalho do Hand in Hand Parenting, que é o instituto lá do Vale do Silício, que eu faço parte, que existe há 40 anos, que é um trabalho muito inovador e que, para mim, como acadêmica e como pesquisadora, fazia muito sentido porque ele é científico. Então, a gente tem a ciência provando, a gente está na Harvard, reconhecido como uma abordagem alinhada com a neurociência. Então, para mim, foi um encanto de entender como que o cérebro da criança funciona e por que o trabalho parental, além de ser muito difícil, porque é físico, é financeiro, é exaustivo, mas é um trabalho emocional. E ninguém fala disso. Ninguém fala que a gente vai ter que olhar para as nossas emoções quando a gente se tornar pais e mães. E que os nossos filhos vão estar reestimulando questões do nosso cérebro que a gente nem tinha consciência que tinha coisa ali para ser feita, para ser olhada. E esse definitivamente é o trabalho mais difícil. Então a gente acredita que todo pai, toda mãe merecem apoio emocional. E só vão conseguir serem bons pais e boas mães se eles tiverem esse apoio que eles merecem e que deve ser oferecido como uma condição única de conseguir exercer um bom trabalho. Então, e aí eu me encontrei, eu falei, cara, é isso que eu acredito, tem ciência que comprova, e aí não teve volta, né? Eu tô nessa jornada, sou mãe da Alice e da Amanda, não falei, né? Quantos anos? A Alice vai fazer 8 e a Amanda tá com 4,5. Muito bom. Você trouxe uma fala que eu acho espetacular, que eu senti isso quando eu fui pai, as verdades que não são ditas, né? Principalmente para homem, principalmente para o homem latino brasileiro, assim, cara, a gente não sabe nada de ser pai, absolutamente nada. A minha filha também se chama Alice, tá com 12 anos, e eu acho que eu fui talvez o melhor pai que eu poderia ter sido, com certeza. Quer dizer que é o melhor para ela? Não sei te responder, mas eu sei que eu dei o meu melhor ali, né? E dou ainda bastante. E você, nessa fala, eu quero muito explorar um pouco do que você descobriu que não era dito. O que você viveu na prática que nunca falaram pra você sobre ser mãe? Ninguém falou que eu nunca mais ia dormir. Acho que essa é a primeira grande... parênteses aqui. Acho que teve um casal que tentou me falar, né? Eu já tava ali planejando, eu lembro. A gente foi fazer um piquenique e eles falaram... A gente precisa contar uma verdade pra você. Você nunca mais vai dormir. E aí eu olhei pro meu marido, você tá exagerando. Então eu acho que tem esse lugar também da gente não querer acreditar. Você desacreditou quando eles vieram? Não, quando eles falaram, eu vim o caminho inteiro de volta, assim, falando pro meu marido, imagina, eu sei tudo sobre criança. Eles não sabem colocar a criança pra dormir, né? E eu acho que, enfim, existe sim essa dificuldade dos pais que não estudaram quanto eu estudei, mas é muito além disso. É a coisa de tipo, a carga mental, que assim, a nossa lista, assim... Eu criei um WhatsApp pro meu marido de carga mental. Isso aí é uma prática boa. Uma tipo, dica. A gente criou um grupo carga mental parental. Então, tudo que vem na minha cabeça... Você joga lá. Pá! Então, assim, perfeito. Precisam de sapato pra Alice, isso pra Amanda, não sei o que, não esquecer de levar no dentista, tá vencendo o prazo do pediatra. Uma to-do list interminável. Não, é isso, aí a gente bota num Kanban familiar ali, usa essa técnica boa, mas enfim, então essa carga mental, ninguém fala disso, de tudo que você pensa e precisa pensar para que os filhos estejam bem atendidos, eu não digo nem, né, no mínimo básico ali. Eu vou sempre trazer um pouco daquilo que eu vejo, que com certeza é uma visão muito pequena e patriarcalista das coisas, né? Porque eu fui criado assim, né? E é muito interessante ver essa tua fala, porque criou-se um argumento do tipo, a mulher é neurótica, a mãe é neurótica. Então a mãe ela vai estar sempre pensando em tudo aquilo e o homem não. E pelo que você está me trazendo, essa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada. Exato, porque aí é a mesma coisa... Inclusive no pensar. Claro, é isso que meu marido fala. Não, mas eu quero fazer, só me fala o que precisa. Pronto, você está falando.
Aí eu falo, mas eu ter que falar já é o cansativo. Mas aí eu decidi, ok, é uma limitação social. Porque, né, é uma limitação social. Então eu vou jogar num grupo e aí ele vai estar ciente que precisa. Que tá faltando, tá frio e precisa de cobertor novo, que precisa, né, que tem que ir no mercado, que tarará, tem que pagar fulano. E aí eu vou botando tudo lá e ele vai entendendo. E aí resolve? Algumas coisas, assim. Mas aí a gente tem... Só botar lá não resolve, né? O que a gente faz, depois a gente tem um Kanban, acho que a galera conhece, né? Só que a gente faz um Kanban familiar, onde a gente coloca lá to do, tudo relacionado à família e tudo, assim, ao casal, o que a gente quer, ter tempo sozinho pra se conectar. Tudo que a gente coloca ali, o que a gente precisa resolver da vida, e aí a gente vai fazendo um prazo para ser feito e a gente coloca aquilo nos post-its. Projetos. Bem old school. Gestão de projetos. Isso. Tipo, muito queremos ir... E vai, porque a família é um projeto, né? E o que a gente quer daqui uns anos, morar fora, fazer isso para as meninas. Então a gente tem que se organizar. E aí ele olha e quando tá ali, ele faz. Então a gente tira do WhatsApp no final de semana, no domingo, e vamos lá, qual ação que a gente vai fazer essa semana? Sabedoria. Ô, Van, e quando a Alice nasceu, o que ela te trouxe de ensinamento? O que mudou, assim, na sua cabeça? Porque eu já ouvi muitas mães dizendo que ela era uma mulher antes e uma mulher depois do nascimento do bebê. O que ela te trouxe? Nossa, é muito aprendizado, né? Eu acho que essa mãe, quando ela se torna mãe, ela tem uma dimensão que poucas pessoas têm a noção de como a gente amplia como ser, né? Como tudo. Para mim, foi muito... a pessoa ingênua... Eu comecei a ver quanto eu era ingênua, quanto eu era inocente, quanto eu era sonhadora, assim... Assim, era tudo nível muito básico. É uma morte, né? É uma morte. Então, exatamente. O parto é essa relação de morte. Aquela pessoa ingênua, frágil. Acabou. Morreu. Doce. Nasce aquela fera. Né, que você vai defender. E você vai defender. E é aí que a gente entra no movimento de fazer o que for possível para os nossos filhos. E eu, num movimento muito maior de, cara, eu preciso levar isso pro Brasil. Eu tenho que trazer que ninguém nunca ouviu falar disso. A gente precisa desbravar isso. Por quê? Porque eu quero um mundo melhor para as minhas filhas. Eu quero que elas convivam com gente emocionalmente saudáveis, entendeu? Que consigam entender as suas emoções e não fique esparramando raiva em todo mundo, assim, que não saiba olhar para isso. Então, eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso, vou escrever, vou fazer o que tiver, vou gravar vídeo, vou fazer o que tiver que fazer, né? Então, é um pouco desse lugar de encontrar um poder e de ter uma causa, um propósito muito maior. Sai do individual e se torna algo coletivo, né? Impulsionado pela vontade do mundo melhor para o seu filho, mas eu ouço muito, né? Eu não sou mãe, mas eu ouço muito, né? Por trabalhar e estar muito junto com isso. Você deixa de se ver como indivíduo isolado e você parte, inclusive, a se ver a tua falta, como você não pode faltar e os aspectos da sua falta podem impactar o seu filho e como você vira um agente de transformação social, inclusive, né? É uma vontade de mudar o mundo mesmo, né? Um amor muito poderoso. É isso. Então, parte de um sonho ingênuo de querer um quartinho lindo, de comprar as roupinhas, de curtir o bebê, para uma coisa assim, cara, esse mundo tá muito torto, eu preciso ajudar. E aí as mães se envolvem em todas essas questões. As questões ambientais. Eu não sei avaliar aqui, mas lá nos Estados Unidos, elas estão à frente a muitas coisas. Grandes mudanças, a gente está na política querendo fazer assim, não, a gente precisa igualdade de gênero, as meninas precisam, as mulheres mais nos lugares, tendo toda essa garra que são as mães que estão liderando esses processos. E qual tem sido a receptividade do público brasileiro sobre esse conceito? Porque, querendo ou não, é um conceito que muitas vezes vai de encontro à nossa cultura. Sim. Como que você tem sentido isso? Já são 8 anos, né? Eu acho que no começo foi bem difícil. Assim, eu fui muito... Como é que fala isso? Desbravando? Não. Xingada. Bloqueada. Cancelada. Fui muito cancelada na internet, porque olha lá, a louca que tá falando que pode chorar, que pode fazer bi, que fazer birra é bom, né? Que não é pra bater, que não é pra pôr de castigo. Então, era considerado uma coisa... e quando você vem desbravando e falando uma coisa muito diferente, as pessoas te julgam muito. Mas eu tive um respaldo muito grande do Reni Reni, isso que eu gostava, porque
Cara, eu sou nova aqui no Brasil falando isso, mas tem uma instituição há 30 anos falando isso, que tá lá na Harvard. Então, tudo bem. E eles me davam esse suporte. Então, e aí, se alguém questionava alguma coisa, eu falava, bem, vai ler, tem pesquisa, isso, aquilo. Então, no começo, eu fui muito nesse lugar, assim, muito tentando bater de cara. Eu acho que no começo eu fui muito assim. Não, tem que deixar a criança chorar. Então, combativa. Aí, então eu tava na pracinha, se alguém tava chorando e o pai já falava, não pode, para de chorar, menino. Aí eu já, chorar faz bem? Você não sabia? Tem estudos. E aí a pessoa olhava assim pra mim, brava, que eu falava, bravo. E agora eu não tô mais nesse lugar, né? Acho que aí saiu de um lugar, assim, muito de querer abrir os espaços. E aí, graças, né, a todo esse movimento, como eu fui uma das pioneiras, hoje já tem muita gente que fala sobre isso. Muita gente que fala que chorar é bom. E eu, tudo bem. Então, que agora colo é bom, né? Que colo é bom, que não precisa deixar a criança chorando pra dormir. Então, que bom que, cara, tá todo mundo falando isso, então não é... E aí, agora eu vou falando outras coisas, né? Que eu vou falando que tem que brincar quando a criança não se comporta bem, aí as pessoas ficam horrorizadas, aí eu falo, daqui uns 10 anos... Por que tem que brincar quando... Então, porque o cérebro tá desconectado. Então, aí o que a ciência mostra é que se o cérebro, a parte que pensa, o cérebro racional, não está pensando, se você chegar e ficar dando uma lição de moral pra criança, você vai jogar a saliva fora, gastar saliva, vai dar uma lição, você vai se estressar. Aumentar a consciência dela, é isso? Não, você tem que conectar as duas partes do cérebro, o emocional com o racional, para que aí ela possa pensar e aí você fala o que é certo. Então, quando o seu filho tá lá, ele vem, vou dar um exemplo, a sua filha vem, ai, papai, eu queria usar sei lá, uma camiseta, não sei o que ela gosta, uma camiseta de uma banda. E aí você vira e fala, mas onde que tá a camiseta da banda? Aí ela começa a procurar, aí você ajuda, aí ela começa a reclamar. E aí, vamos dar um exemplo, vamos supor que você tem outro filho. Mas o do meu irmão, você cuida. Aí a criança entra num lugar de começar a reclamar, e aí você entra num lugar de se justificar. Não, mas peraí. Você não tá achando a tua camiseta porque você foi responsável. Se você tivesse colocado pra lavar. Só que a criança tá desconectada nesse momento. E é aí que a gente não é a hora de ensinar. Não é a hora. A hora de ensinar é a hora que a criança tá conectada, você vai lá, monta um Kanban, faz um nananã, conversa, tarará, mas não é essa hora. Nessa hora, você tem que virar e falar, então que tal aí você pode fazer uma coisa pra ela voltar a pensar e lidar com aquela emoção. Então não é a hora, a gente fala sempre conexão primeiro, porque a conexão ajuda a integrar o cérebro e a autorregulação, aí depois ela vai pensar bem. Então, e aí isso é super novo, ninguém fala sobre isso. Então quando eu falo, o seu filho tá batendo, tá cuspindo, vai lá e brinca. Aí as pessoas, como assim? E é uma coisa simples, né? E aí, só que quando você faz isso, ela para na hora e ela volta a pensar. E aí você ganha um tempo pra conseguir resolver aquela situação e aí depois você vai falar, olha, assim, a gente não faz desse jeito, tarará, tarará. Só que é uma quebra de paradigma grande, eu tô acostumada, então... Esse é um ponto que eu ia te perguntar, que você disse que uma parte do seu trabalho é entender como é que o cérebro das crianças funciona. O que você consegue trazer para nós como talvez as dicas mais importantes que os pais e mães não sabem sobre isso? Eu gosto muito do seu exemplo da birra. Eu queria pegar, posso pegar alguma coisinha que vai? Peraí, deixa eu... Pegue lá. Vamos lá. Adoro. Gente, eu assisti umas 3 vezes o vídeo da birra, porque eu falava, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender o que a Vanessa quer dizer com isso. Eu sou apaixonada. Da birra, que você fala que a criança precisa chorar por causa do cortisol. Isso, exatamente. É sensacional. Vamos. Nós também, né, gente? Todo mundo, né, gente? Então... Hoje eu choro sem culpa. Pois é. Depois que eu te ouvi, eu comecei a chorar sem culpa. Tá, vamos lá. Então, aqui a minha toquinha, a famosa toquinha. É sensacional essa toquinha. Então, o que acontece é assim, os pais precisam saber que tem 2 partes importantes relacionadas ao comportamento da criança. A primeira é essa azul, que é o que a gente chama de córtex pré-frontal. Então, o andar de cima, que é o nosso cérebro racional. É o cérebro que pensa. Então, as maiores funções que a criança precisa pensar... eu preciso fazer essa atividade, a lição de casa, eu tenho que guardar meu brinquedo, eu não posso bater no meu irmão. Tudo isso acontece aqui.
né? E aí, uma informação importante, científica, é que essa parte só começa a ser desenvolvida por volta de 3 anos de idade. E está plenamente formada por volta de 25 anos. Então, a gente entende. Então, por isso que o adolescente também é desafiador, porque ele não tá com isso aqui formado ainda. Então, a gente quer que ele tenha um controle emocional, controlar o impulso dele. Não vai rolar ainda, mas vai, tá? Então, essa parte é o que a gente chama do andar, né? O andar de cima, o andar racional. E aí, aqui embaixo, é o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Que é onde ele capta as emoções, as sensações. Então, eu entro aqui, eu falo, olha só, tá saindo pra mim, as pessoas são simpáticas. Relaxa. Então, a gente entra no modo de relaxar. Por quê? Porque ele é o cérebro mamífero. A gente herdou essa parte do cérebro dos mamíferos. Então, é um cérebro instintivo, que responde sem pensar, ele não tá conectado com aquilo. Então, se eu entro num lugar e eu me sinto segura, eu relaxo, transmito, né, pro meu sistema nervoso que tá seguro, eu posso relaxar. Senão, eu entro em estado de alerta, né? E aí começa a produção de cortisol e de estresse. Alerta, não me sinto segura. A criança sente isso muito, desde que ela nasce. Se ela não vê os pais, o bebezinho, ela já começa a produzir cortisol e tal. E aí, o que acontece, né? O que a gente vê na ciência é que essa parte, quando ela tá entupida, ela perde a conexão total com essa parte. Que é o que a gente fala, essa parte para de funcionar. E é nesse momento que a criança tá com um comportamento desafiador. É nessa hora que a gente nem gosta de falar desafiador, a gente fala irracional. É a hora que a criança emoção pura. É a hora que ela vai fazer algo que é errado. E aí você fala, gente, mas ela tá me manipulando, e é de propósito. Não é de propósito. O que acontece é que o cérebro dela não está pensando mais. Então, ela não tem controle do impulso. Ela não lembra que aquilo é errado. Ela não tem como manipular a gente. O cérebro não consegue. Não tem esse poder de manipulação de uma criança pequena. E aí, o que acontece? Ela está entupida de cortisol e outros hormônios que são produzidos em situação de medo, estresse, etc. E aí, o que acontece? Quando aqui está entupido, a criança precisa desentupir. E se não desentope, ela para de aprender. E aí a nossa grande chave. Porque todo pai e toda mãe quer que os filhos sejam inteligentes. A gente paga os maiores cursos e façam aulas disso e disso. Só que se ele não está conectado, ele não aprende. Se ele não está conectado, ele não escuta e não colabora em casa. Se ele não está conectado, ele não vai entender a tua lição de moral, o teu respeito que você quer. Eu quero que meu filho me respeite. Tá, mas ele não está conectado, ele não vai respeitar. Ele não vai entender nada disso agora. Entendeu? Então, é aí que a gente tem essa forma de explicar e de entender o cérebro da criança de uma forma diferente. E que, quando a criança está entupida, a gente chama isso de cocô emocional. O que é isso? É uma relação igual o nosso sistema digestivo. A gente come, e o corpo coloca para fora xixi e fezes pra gente estar bem para comer de novo e ter energia. E aí, quando a gente entope de cortisol, de adrenalina, endorfina e outros muitos hormônios que não fazem bem, se eles estão muito acumulados no nosso sistema, a gente precisa colocar para fora. E aí é que a ciência vem falando que, assim como os mamíferos, nós temos 5 formas principais de colocar para fora. Chorando pela lágrima, tremendo, vocês já viram os animais, tremem, transpirando, quando a gente está nervoso, a gente transpira, e rindo, né? E tem também bocejando, que é um nível mais leve, e falando. Quando a gente fala, a gente libera um pouco de tensão. Mas a criança, ela é muito intensa. Então, e fazendo a birra, esqueci do mais importante. Então, a birra é nisso. O adulto não se joga no chão, mas a gente faz o chilique, né? Então, e sempre com as pessoas que a gente mais ama. Por quê? É onde eu me sinto conectado, seguro, e eu posso derramar toda a minha coisa. Ser vulnerável, né? Eu posso ser vulnerável. E aí eu deixo todo o meu... Aí eu falo assim, aí explode. A criança chora. Só que qual é o problema que a gente, né, da nossa educação? A gente vem de décadas entendendo que isso tá errado. Por quê? Porque a gente aprendeu pelo sistema behaviorista, né, de que condicionar, a gente deve recompensar, que nem fez com os animais. Você dá um cachorrinho ali, você dá um biscoitinho, ele aprende a ficar sentado. Você não dá... E a gente faz a mesma coisa com colaboradores, às vezes, e a gente faz com as pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe. Então, se a pessoa... A gente entendia, por causa dessa teoria, que se uma pessoa faz algo errado, a gente tem que punir. É o nosso sistema social, né? A pessoa penitenciária. Então, a pessoa fez algo errado, a gente pune. A pessoa fez algo certo, a gente
bonifica, recompensa. Você condiciona. Isso, então você condiciona. Só que a gente não tá levando em consideração as emoções. E não é assim que funciona. Então, o que acontece? Quando eu puno ou quando eu recompenso, eu estou reprimindo isso. E aí o corpo vai Empilhando essas toxinas aqui, essas tensões. E aí, o que acontece? Vira uma bomba atômica. E a gente né? Eu falo que a gente adulto é isso. Que qualquer coisa pode disparar o gatilho, meu gatilho emocional, e eu explodo. Sim. Que tá relacionado ao meu acúmulo de tensões, aquele cocô emocional que tá ali. Então, o que eu quero, o que a gente quer no Rene, o que eu quero com as minhas filhas é que elas cresçam livres disso. Toda vez que elas estão entupidas, elas botam pra fora. Estão entupidas, botam pra fora. E elas sabem do que elas precisam. Então, eu não tô bem, elas sabem. A minha pequena fala, mamãe, acho que eu tô precisando chorar. Então, já sabe, e tá tudo bem, eu não vou nunca reprimir e falar que não pode chorar, que chorar é feio. Não, vem cá, eu tô aqui. Lógico que nem sempre vai ser um choro lindo, né? Eu falo, ai, quem dera que toda vez a criança vai vir. Não, às vezes ela vai gritar e vai espernear, explode, porque ela tá irracional. Adultos explodem, você imagina criança. Então, e aí a gente precisa estar com ela. Nessa hora, é a hora que a gente consegue fazer a autorregulação, como o nosso córtex está funcionando. O nosso sistema límbico tá mais centrado, eu chego, eu tenho presença, eu falo, eu sei, meu amor, mamãe tá aqui. E aí o cérebro dela sente toda essa conexão que os cientistas falam que é como se fosse um fio invisível que emana, assim, que nem da internet, né? E aí a criança vai sentindo isso e vai colocando pra fora e se acalma, e aí nada acabou. E aí é quando os pais falam, ele chora, e ele faz aquilo e parece que... E aí acabou. Finge que nada aconteceu. Ué, mas acabou. É que nem quando faz cocô. Você limpa o bumbum e acabou. Ela vai embora, vai brincar. A criança faz isso. Ela não tem que... mas eu não tenho que explicar e conversar que aquele comportamento que ele fez, né, inapropriado. Ele sabe que é inapropriado. Mas ele tá crescendo, o cérebro é pequeno, não tem como controlar isso. Entendeu? E a gente vai ensinar aí... Como que a gente ensina a criança? Modelando, né? A gente modela. Então, como eu quero que meu filho me respeite, eu vou respeitar. Eu quero que meu filho cumprimente... Fale bom dia pras pessoas, eu não tenho que ficar falando, fala bom dia. Se eu todo dia cumprimentar o porteiro bom dia, meu filho vai falar, é natural, entendeu? Se eu como salada, vai comer salada. Então, assim, então a gente tem que sair um pouco desse... E aí é uma programação de muitas décadas, né? De entender e que achar que precisa condicionar as crianças, que a gente precisa só ensinar. E a criança só precisa aprender. E essa emoção fica de lado. E aí, como que vai ter inteligência emocional? A inteligência emocional é perceber isso. Não tô bem, preciso conversar com alguém, preciso meditar, preciso fazer algo que me ajude, preciso fazer um exercício. Cuidar do meu emocional, colocar isso pra fora, as minhas tensões pra fora, pra aí eu voltar e falar, agora não é o melhor momento pra eu decidir isso. Eu falo pro meu marido, não consigo conversar com você agora, eu tô entupidaça. Deixa eu resolver, porque se eu for conversar com você agora, eu vou despejar tudo isso em você e a gente vai ter uma briga que não é necessária. E a gente modela isso pras crianças. Às vezes, ele tá nervoso e as meninas, mamãe, papai gritou comigo. Eu falo, ele não tá se sentindo bem. Vamos lá. Ele tá entupido. Vamos lá dar um abraço no papai. A gente dá um abraço porque abraço também ajuda a liberar mais endorfina, ocitocina, e aí também ajuda, né? Mas é isso, né? Então... Eu não sei você, Mari, mas ela foi falando, eu fui traçando paralelos com a vida adulta. Não, exato. Eu ouvi a Vanessa esse final de semana, eu fui fazer uma revisão de algumas coisas que ela fez, né? Revisão de legendas. E aí, quando ela explicou isso, eu voltei, porque eu ando numa fase mais emotiva, mais chorosa. E a minha mãe falava que chorar era ruim. Pra mim e pro meu irmão. Então eu tenho isso. Sim. Que chorar não é legal, que se vulnerabilizar não é legal. E toda vez que eu choro, eu me sinto mal porque eu choro. E aí depois que eu te ouvi, Vanessa, eu falei assim, meu Deus, alguém falou pra mim que eu não preciso me culpar pelo choro. E é isso que a gente sente na vida, né? Quando você tá dentro do mundo corporativo, quando você tá nas relações. Tem que ser forte o tempo inteiro. Você tem que ser forte o tempo todo. E pros homens deve ser muito pior. Sim. Você já deve ter ouvido que homem não chora. Com certeza. E que tudo mais. E a minha mãe falava, engole esse choro. Ela falava, e ela era dura. E a minha avó também, que era portuguesa, assim, de Portugal, com aqueles sotaques, não pode chorar.
E hoje, pra mim, é muito difícil chorar. E aí, quando eu te ouvi, foi uma libertação que eu falei, meu Deus, alguém me explicou racionalmente como é o processo e o porquê as pessoas choram. Porque dá um alívio na tensão, te dá ali uma sensação, pra mim é uma sensação muito boa, e agora eu não me culpo mais. Então eu tô num processo de todas as vezes que eu choro, eu falo assim, eu não preciso me culpar, porque isso também é biológico, porque isso é social. Estudos mostram que o choro, quando ele é emocional, ele contém cortisol. Então a gente tá literalmente colocando cortisol pra fora. Quimicamente. Eu não sei onde que eu vi isso, mas existe uma diferença da composição da lágrima de alegria pra lágrima de... Sim, tristeza. e até a lágrima de cebola, por exemplo, quando você corta a cebola e chora, é diferente. Então, Eu não Pro sabia cérebro. disso. não, fisicamente. a Fisicamente, a composição. composição é diferente. Maluquice. E a nossa pesquisa, dona Mariana? Conte pra nós, antes de mais nada, o que é a Kido. Bom, depois dessa aula maravilhosa Não é? aqui, né, gente? Eu sou muito fã do trabalho da Vanessa e tudo que ela tem, acho que contribuído, né, e deixado um legado super importante para nós, mulheres, mães, figuras parentais, maternas, paternas e mais do que isso, né? A Vanessa, ela é uma grande mentora minha e da Kido, porque ela faz parte hoje do nosso time também. E a Kido é uma empresa que nasce com a missão, né, de auxiliar as empresas na construção de uma cultura que a gente chama pró-família, né, que é o famoso family friendly lá fora, mas que não é tão aplicável aqui no Brasil, né, é um termo bastante novo. E o nosso objetivo é, então, entrar nas empresas e auxiliar nessa construção cultural de ambientes, de certificação, preparo, de um RH mais consciente, de líderes mais conscientes. E a gente faz isso através de programas de assistência familiar corporativos, né? Então, a ideia é a gente caminhar lado a lado com as lideranças ali de gente, gestão, para que a gente consiga construir ambientes mais equilibrados, né? Onde, inclusive, nós, figuras parentais maternas em especial, né, que no fim das contas ainda no Brasil acumulamos uma carga muito superior à figura parental paterna, possamos também sermos realizadas, né, não só como mães, mas também como profissionais, e a gente não ter que escolher entre um e o outro. E a pesquisa que a gente lançou, né, que é um filho aqui nosso também, né, meu e da Mari, que também fez parte desse projeto, a Van também fez parte. O nosso objetivo era, então, dar espaço, né, dar voz, dar espaço mesmo para que a gente possa trazer dados de mercado, ouvir, né, e entender quais são as percepções, os desafios dessas figuras parentais maternas no equilíbrio, né, entre trabalho e família e o quanto isso reverbera na sua saúde psicológica através de um termo muito novo também, que é o burnout parental. Então, a pesquisa ela tem o objetivo de mensurar, né, e desdobrar o índice de burnout parental das figuras parentais maternas no Brasil, e a gente conseguia, a partir desse indicador em especial, desdobrar aspectos relacionados a dados demográficos, né? Então, a gente enxergar como isso muda de acordo com o formato familiar, se é uma mãe solo, se é uma mãe que tem rede de apoio privada, pública, se ela trabalha, não trabalha, né? E aí a gente foi desdobrando uma pesquisa que assim, tem sido, acho que para todos nós aqui, um grande projeto e uma oportunidade da gente colocar em cima da mesa, assim como a Van tem trazido esse tema, algo extremamente relevante. E o que vocês encontraram até agora? Eu acho que antes de falar sobre o resultado, o macro, explicar um pouco o que é, né, o burnout parental. Burnout parental é muito parecido com o burnout, né? Então, essa é a primeira informação. E hoje no Brasil a gente já tem dados que dizem que 1 a cada 4 brasileiros estão submetidos a algum tipo de estresse emocional relacionado. E lembrando que burnout é relacionado sempre ao trabalho, às relações laborais, né? Então, você pode ter outros, já existe uma corrente hoje que fala de diferentes tipos de burnout, mas o burnout que foi reconhecido ano passado, ele tem a ver com atividades laborais. E o burnout parental é levar este contexto do emocional
para as relações com os filhos. Ou seja, é um trabalho na qual a figura parental, mãe, pai, cuidador, se sente despersonalizado perante os cuidados do filho. Ou seja, é uma sensação de incapacidade de cuidar daquele ser humano e de dar os cuidados necessários que aquele ser humano precisa para o desenvolvimento socioemocional. Então, não tem a ver com o teu sentimento, com a sua sensação de ineficiência perante aquilo que o seu filho, filha, precisa para se desenvolver no ambiente socioemocional, no desenvolvimento dele. E aí tem muito a ver também com os gatilhos de estresse, tem muito a ver com os gatilhos relacionados à ansiedade. Os sintomas são muito parecidos com o sintoma do burnout. E eu acho que para começar a aquecer os tambores, né, Mari, a gente pode trazer o primeiro dado, que para mim é o dado mais grave que aparece na pesquisa, e é o primeiro que a gente vai trazer para o mercado, de que a gente teve uma amostragem de mais ou menos 2.000 mulheres e figuras parentais maternas respondendo. Então, ou seja, a gente tem uma amostragem que traz uma realidade significante para o Brasil, e a gente tem 9 em cada 10 mulheres com sintomas relacionados a isso. Aí, eu acho que, Mari, dentro do teu contexto, do que você tem ouvido da empresa, como que você vê esse dado e de que forma a gente pode trabalhar para fazer a mudança? Porque a gente tem construído essa pesquisa, e ela é uma pesquisa, mas ela vai se tornar um manifesto. É um manifesto à sociedade civil para que a gente precisa parar e cuidar das mulheres, né, Mari? Como que você enxerga isso? Eu acho que uma vez que a gente tem a mulher cada vez mais presente dentro do mercado de trabalho, falar sobre a falta de preparo, tanto das empresas quanto da sociedade como um todo, de amparar essa mulher mãe, né, e profissional, é extremamente relevante. Então, a pesquisa ela tem essa motivação, né, que a gente, a partir desses dados e informações, a gente construa movimentos relacionados tanto a transformações sociais, né, uma vez que hoje, por exemplo, você tem 85% das crianças, né, de primeira e segunda infância sendo formadas única e exclusivamente em escolas públicas. A gente tem 86% dessas crianças com com meio período só, né, de assistência ali direcionada à escola. Ou seja, a gente tem um volume enorme de crianças que ficam desassistidas durante o contraturno, e a gente está falando da realidade de um pai e de uma mãe, né, que não tem a escolha muitas vezes de não trabalhar. Então, o quanto essa mulher, essa figura parental materna tem amparo da estrutura, né, num primeiro momento social ali, né, do governo e da sua região onde ela atua, para que ela possa estar fora de casa trabalhando, sem que o seu filho esteja em uma situação de extrema vulnerabilidade, sem assistência direcionada. E aí, eu já trago um ponto, já conectando com a questão da empresa, que, por sua vez, a gente tem, por outro lado, né, um benefício obrigatório, que é o auxílio creche no Brasil, onde, de uma forma superficial, a gente entende ou a gente se ilude que isso vai resolver esse problema, que é hoje um benefício onde a empresa ela subsidia, né, mensalmente ali um valor de acordo com o sindicato para amparar figuras parentais maternas que têm filhos ali até 5 anos e 11 meses. A questão é que a gente hoje no Brasil tem um valor médio de um auxílio creche de 300, agora atualizado, né, de 340, 350 reais, enquanto que o valor de uma creche em média no Brasil, né, e aí fazendo uma média bem ponderada de Brasil inteiro, se a gente for pegar as regiões com maiores polos empresariais, ainda é muito superior a isso, é um valor de R$ 1.200, ou seja, não dá pra nada. É ineficiente, e o que acontece hoje em dia é que essa mulher sai de casa para trabalhar, muitas delas com transporte público, que tem que sair 1, 2, 3 horas antes às vezes, volta 3 horas depois, o filho fica em casa, ele está ali amparado muitas vezes sendo cuidado, crianças de 3, 4 anos por um irmão mais velho de 10 anos, ou com uma vizinha que de vez em quando vai dar uma olhada na criança. E essa mulher está no trabalho porque ela precisa compor a renda familiar, ou muitas vezes ela é uma mãe solo,
E qual é o emocional dessa mulher, né, dessa mãe, em questão de medo, frustração, culpa, ansiedade, né, infelicidade. A gente tem um dado... ali estourado o tempo inteiro, caixinha entupidaça, né? Então, a sensação de ineficiência, de culpa, de não ser uma mãe presente, né? A gente vê discussões aqui de... Gente, falando de Brasil, quantas das mulheres mães hoje conseguem estar dentro de uma reunião na escola ou participar do desenvolvimento do seu filho, né? Então, o nosso aspecto da pesquisa é trazer esse dado, né? E a partir de um dado científico comprovado, a gente conseguir mapear onde estão os principais fragilidades e pontos de necessidade de correção, né? Ou de reforço, para que a gente possa promover essa discussão tanto no âmbito público quanto dentro das empresas, né? Então, a ideia é que isso se desdobre em um trabalho de conscientização e de iniciativas que possam endereçar. Em termos de ações práticas, entendendo que uma parte significativa do nosso público são pessoas de recursos humanos, né? Sim. E, claro, adiantando um pouco dentro daquilo que você se sente confortável para você trazer para nós, o que as empresas podem fazer de ações táticas, operacionais, para tentar mudar esse panorama o mais rápido possível? Eu acho que são, hoje, né, eu não tenho como desdobrar isso diferentemente do que a gente faz na Kiddle, que é como a gente entende que a gente consegue, de alguma forma, contribuir para essa transformação cultural. Acho que a primeira questão é a gente trazer esse tema que a Van falou, né? A parentalidade é inerente ao ser humano hoje em dia, então estamos aqui tendo filhos a todo tempo, isso faz parte, né, da vida do coletivo. A gente tem um dado muito importante, onde a gente muitas vezes não sabe, hoje 69% das mulheres no Brasil são mães. Então, se a gente não traz este reconhecimento dessa necessidade, dessa característica, né, e do quanto isso compõe aquele indivíduo, né, e aquele gênero naturalmente para a discussão dentro da empresa, né, fica muito difícil. Então, a gente começa sempre com um trabalho de conscientização, primeiro junto à área de RH, né, e a Mari está aqui também para contribuir comigo, mas assim, desde certificar o RH, entender como legalmente, quais são os direitos, né, do pai, da mãe, o que é licença parental, como é o processo de uma licença paternidade, né? O que você tem que oferecer, ser uma empresa cidadã, não ser uma empresa cidadã, como você consegue melhorar o fluxo, a jornada desse colaborador, né? Como pai, como mãe, como o RH tem que ser o multiplicador ali, né? E um grande... ele tem que guardar esse tema, ele tem que ser um defensor desse tema na hora que forem discutidas políticas, iniciativas, pacotes de benefícios. Então, por exemplo, né, o básico do básico ali como o gestor de recursos humanos ali, entendendo que ele está hoje diante de um cenário onde o teu público não é mais majoritariamente masculino, você tem a presença das mulheres, e o que essas mulheres precisam? Então, já começa com um ponto muito prático. A gente vê muitas empresas subsidiando muitas vezes benefícios relacionados a uma academia, a uma atividade física, enquanto que quando a gente for falar, né, a vida real de uma mulher mãe, de uma figura parental materna... ela nem tem tempo disso. Quantas delas coisa que ela vai pensar. Tem tempo de autocuidado, Exato. Né? Então, o que você precisa levar para essa mulher, o que você tem que pensar, quais são as necessidades, o que você precisa como empresa oferecer para que ela possa não só ser atraída, mas esteja saudável dentro da tua empresa. Então, a gente começa com esse trabalho porque com o RH e com a liderança, né? Então, conscientização, sensibilização dos líderes. Eu gosto muito de falar que, assim, investir na família é investir no maior ativo do seu colaborador. Todo mundo que está aqui, seja pai ou seja filho, que todos aqui somos, a gente sabe o quanto este tema ele é central na vida do ser humano. Nós somos assim, né, naturalmente. Então, você reconhecer a família, entender a família como um fator, uma ferramenta, inclusive, de produtividade, de engajamento, né? Em vez de você ser aquele líder que faz o teu colaborador empurrar para baixo do tapete as suas questões pessoais e familiares,
você convidá-lo a ter um ambiente de segurança psicológica onde ele possa ser inteiro dentro do teu time, dentro da tua relação. Isso muda completamente. E aí você vê que para uma mulher, né, para uma figura parental materna em especial, isso é muito mais valioso do que um salário. Se uma mulher consegue ser mãe dentro da tua empresa, conversar sobre os desafios que ela tem, eu posso afirmar categoricamente que se você oferecer 2x de salário, muitas vezes ela vai falar, não, vou permanecer aqui porque aqui o meu filho é reconhecido, os meus desafios são ouvidos, né? E eu posso ser eu. E isso é muito potente. E qual é a percepção de vocês sobre me fugiu a palavra. Qual é a percepção de vocês sobre a aceitação desses argumentos nas empresas? Eu acho que... Em linhas gerais, né? Porque não dá pra gente falar, ser específico. Porque ouvindo vocês falarem, eu tenho algumas reflexões sobre isso, linkando muito com o que a Margarete falou. Sim. Sim. Quais são as percepções? Eu acho que, assim como a Vanessa vivenciou quando ela trouxe, né, todo esse trabalho dela da parentalidade para o Brasil, a gente está falando de um tema que não é habitualmente discutido, né? E é realmente um desafio você levantar a mão e começar a falar sobre o assunto, assim como a Margarete foi uma das primeiras que também começou a falar sobre equidade. E aí, o nosso principal desafio é você falar de um tema que, de uma forma, numa primeira camada, ele é muito qualitativo, dentro de um ambiente onde o drive é quantitativo. Exato. E o desafio é você mensurar, né, e provar que você está falando de algo que é crucial e urgente para a sustentabilidade do seu negócio. Então, a gente agora está muito feliz, inclusive, porque acabou de sair a publicação de um estudo da Boston Consult Group global, que já mensurou em várias empresas o retorno sobre investimento de empresas que subsidiam cuidado para os filhos, né? A gente está falando de um ROI de 425% para a empresa que subsidia o cuidado para os filhos dos seus colaboradores. E por que isso? Porque quando a gente fala sobre uma ação que numa primeira camada parece muito, desculpa o termo aqui, abraçar a árvore, né? Ai, que legal, gente. Não, a gente está falando de um tema hoje que reduz em 30% o absenteísmo, é a segunda maior gatilho para os afastamentos por CDF, por saúde psicológica. Então, hoje é comprovado que os afastamentos por CDF representam 70% dos custos de afastamento na empresa. E uma vez que você tem esse tema endereçado, minimizado, e você entrega para o pai um cuidado para o seu filho e a tranquilidade enquanto ele está trabalhando, você diminui essa carga emocional e você diminui o teu risco de afastamentos por CDF. A questão do absenteísmo, que é muito alto, né, ainda hoje, quando esse pai não está respaldado, não tem apoio, e aumenta em 70% a produtividade dessa população que tem filhos, né? Então, porque, né, as caixinhas lotadas ali, você não tá ligado com o seu cérebro racional e você não produz. Você tá... Quem que hoje, tendo um problema, você que é pai, né, com a sua filha, se você tivesse um problema com a sua filha nesse momento, você estaria conseguindo estar daqui aqui? Agora. Desculpa, adorei, mas um abraço. Exatamente. Sinto muito. Então, é sobre isso. Eu acho que esse é um grande desafio, né, Mari? Transformarmos em números o que isso representa. Mas é super interessante ouvir vocês falando, porque as empresas, elas estão privilegiando os benefícios individuais, quando, na verdade, as mães e os pais preferem, talvez, benefícios coletivos. E isso quebra um pouco da lógica capitalista. Exato. Acho que esse é o grande ponto. Fazendo a ligação, ouvindo vocês falarem com a Margarete, e aí é muito mais, talvez, uma reflexão que eu faço baseado naquilo que eu vejo. Talvez uma parte significativa das empresas não queiram seguir por este caminho, porque as empresas foram feitas por homens para homens. É a realidade das empresas, muitas. Nós estamos com uma empresa extremamente masculina, sei lá, 90%, né, Mari, do público masculino. E a gente tem dificuldades básicas delas compreenderem coisas
que a gente traz números, a gente traz estudos, e mesmo assim elas falam, mas aqui não funciona. Mas aqui não é assim. Mas todos esses argumentos são feitos para não funcionar. E é uma reprodução da cultura, né? Para mim é muito claro que é só uma reprodução de uma cultura patriarcal, machista, pouco aberta para parentalidade, pouco aberta para um espaço de escuta de uma mulher, né? A mulher é pouco Algo ouvida. muito engraçado, Mari, desculpa, só para contribuir com a tua fala aqui, né? Eu toco também a parte toda de prospecção das empresas, né? Então, eu tô no dia a dia lá com o meu time comercial, que é o time que faz abordagem nas empresas. E é, gente, gritante a diferença que acontece quando você puxa uma profissional de recursos humanos que é mãe para conversar, você gasta 3 minutos para explicar sobre o que você está falando, enquanto que, inclusive, essa semana, a Carol do meu time, vou falar sobre o que a gente conversou essa semana, ela falou, Mari, eu fui conversar com um diretor de RH e ele demorou, eu tive que trocar 8 mensagens com ele para ele entender que eu não... Ele falava, não, mas eu não sou pai, eu não tenho filho, eu não tenho como comprar isso de você. Ela falou, cara, mas não é isso, eu tô falando de você como profissional de recursos humanos, é para tua empresa, é para... Então, de fato, quando você está distante da dor, né, muito distante da dor, você não consegue imaginar esse aspecto. Então, a gente ainda tem um lado muito positivo, que a área de recursos humanos, ela é bastante habitada, né, pelo público feminino. Então, acho que a gente tem conseguido avançar em algum sentido, só que quem assina muitas vezes não é. E são esses desafios. E aí, o que eu sempre digo é, se você teve uma mãe que trabalhou fora, como é que teria sido a sua infância, se ela estivesse próxima? Sim. Van, um resultado que saiu na pesquisa e que eu queria te ouvir é que quando a gente fez uma pergunta para as mulheres, né? Quanto tempo essas mulheres dedicavam na relação com os seus filhos? Uhum. E a gente fez uma escala lá de 10% a 50% do tempo livre, né? Então, poxa, considerando que a gente tem ali bastante respondentes de base de pirâmide, a gente tem respondentes que às vezes têm 1 hora. E um dado curioso que saiu foi: as mulheres que dedicam de 50% ou mais do tempo livre na relação com os filhos, elas têm índices de esgotamento mental menores. Como que eu, que tenho pouco tempo, que pego meu busão, pego meu metrô, chego em casa morta, cansada, como que eu aproveito melhor este momento? E aí acho que talvez você possa trazer as brincadeiras terapêuticas que você... E seu livro está aqui, acho que vale você mostrar. Mas como que você enxerga esse dado e como que as mulheres, as figuras parentais, os cuidadores podem ter tempo de qualidade com essas crianças, mesmo que o tempo seja bastante escasso? Eu vejo isso porque eu sinto que, por mim, né, eu tô em casa a maior parte do tempo, mas quando eu tô fora, eu tenho um dia que eu tô super cheia, eu volto cheia de amor pra dar, cheia de conexão, eu deixo outras coisas pra lá, falo, não vou ligar, não reclamo da bagunça, deixa, porque eu tô com saudade das crianças e eu quero me conectar, eu quero, né, fazer isso. Então, a gente tem esse esforço. Então, eu vejo que as pessoas se esforçam bastante, as mães que ficam bastante tempo longe dos filhos. Só que, ao mesmo tempo, e isso é uma coisa legal da gente esclarecer, por causa dessa demanda de informação que tem nas redes sociais e, enfim, em todo lugar agora, existe uma consciência maior da necessidade de se estar com os filhos e, ao mesmo tempo, uma cobrança muito grande, né? Então, a mãe, assim, a gente tem uma sensação, e eu falo porque eu atendo todo tipo de mãe, né? E aí eu vejo, todo tipo de mãe tem essa sensação de não sou boa o suficiente, do tempo que eu fico com meu filho não ser suficiente. Parece que nunca vai ser suficiente. E realmente nunca vai ser. Porque o formato que a gente, ser humano, foi desenvolvido era para vivermos em aldeias. E a conexão e a demanda de uma criança, que é uma demanda muito grande, não ser suprida por um único indivíduo. Então, o que eu gosto de falar para as mães é: você não vai conseguir mesmo, nem eu consigo. Então, assim, aceita que realmente a gente não vai conseguir. E mesmo que você fique... E eu teve uma época que eu ficava em casa o dia inteiro e eu ficava surtada. Então, também é entender, assim, qual que é o equilíbrio disso? Porque será que eu quero ter uma mãe surtada o dia inteiro, uma mãe que fica bem fora e volta e dá um tempo de qualidade? Então, é encontrar esse equilíbrio. Cada
mulher vai ser diferente, porque isso tem a ver com a relação que ela viveu com a mãe dela. Entendeu? Então, se eu tive uma mãe presente que me deu um pouco de qualidade, vai ser muito mais fácil eu conseguir fazer isso. Replicar isso. Se eu tive uma mãe, não que seja impossível, né? Eu conheço mães que não ficaram na escola das 7 às 7, mas que fazem um super esforço para estar com o filho. Então, assim, tudo é válido, né? Mas a boa notícia que eu gosto de dar é que não é necessário a gente ficar tanto tempo, assim. O que é muito mais importante... Não, eu quero refalar aqui. Não é que não é necessário, mas não é determinante que o meu filho floresça e prospere na vida, eu oferecer tanto tempo de qualidade, mas que eu ofereça um tempo que seja de qualidade. Então, não a quantidade do tempo, mas que o pouco tempo que eu posso oferecer, ele seja efetivo. Mais quali do que quanti, né? Exato. Então, e aí isso tira uma sobrecarga um pouco da mãe de pensar, fiquei fora o dia inteiro, entender, né? Então, aí a gente tem 2 ferramentas, né, que a gente ensina, são as brincadeiras terapêuticas e o tempo do coração, que são coisas que você pode fazer em 10 minutos. Né? Você vai chegar lá e aí o foco é trabalhar na risada. Lembra que risada é um jeito de liberar tensão emocional e um jeito de conectar. Então, quando você chega... Eu sei que quando a gente chega em casa, a primeira coisa que você pensa é... vou tirar essa roupa, vou lavar minhas mãos, vou fazer o jantar. Né? Mas a gente fala, não faça isso. Lave as mãos, né? Claro. Mas, antes de fazer qualquer outra coisa, fique 10 minutos com as crianças. Conecte 10 minutos, porque aí você vai conseguir, mesmo que atrase, você vai conseguir ser muito mais produtiva no restante do tempo. Se você chega em casa e seus filhos estão desconectados de vocês, o seu cérebro deles passaram muito tempo longe de você. Então, quando você se aproximam, eles vão demandar. Então, você vai tentar cozinhar, eles vão ficar, mãe, olha aqui, mãe, vem aqui, mãe, isso, e você fica, calma, tô fazendo jantar, ai meu Deus. É estressante pra todo mundo. Então, o que a gente fala é para tudo. Senta e dá risada. O foco é na risada. Né? A brincadeira terapêutica, o foco dela é você fazer bom humor. Fazer a criança rir sem cócegas, de um jeito espontâneo. Sem cócegas. Em que a criança lidere. Né? Então, a gente tem 2 pilares. A criança tem que rir e ela tem que liderar. Então, você vai falar assim, mas tem várias brincadeiras que a gente já faz, que são terapêuticas, que eu vou te pegar, vem aqui. Só que você não vai necessariamente, talvez, pegar e assustar a criança, mas você corre atrás da criança, vem aqui. Ou tem uma que eu gosto, que as crianças amam, que é chuva de beijos. Você fala, tem uma chuva de beijos pra você. E aí você tenta pegar a criança e enche ela de beijo. Que criança que não gosta disso, né? Tipo, quando tem o pai junto... como é que é? Overdose de amor, né, Overdose, gente? disputa da criança. Essa é bárbara. O pai pega, a mãe pega. Ela é minha, eu amo mais, não é minha. E você fica meio que quase quebrando a criança no meio. E ela se sente tão amada, que ela fala, faz isso de novo. Então, isso, pouco tempo. 10 minutos, você faz aquilo aí as crianças... A gente fala que enche o tanquinho dela de conexão, de amor. O cérebro integra, conecta. E aí você fala, ok, agora a mamãe vai fazer o jantar e eu já volto. E é isso, ganha um tempo. E te dá uma sensação de realização, de satisfação. Sim. Que eu acho que é muito isso que a gente se cobra e procura. Muito de... será que eu sou uma boa mãe? Será que eu tô criando memórias, né? Tem muito essa coisa assim... eu detesto isso que eles falam. Você só tem 18 verões com teus filhos. Você só tem não sei quantos finais de... gente... Desesperador. Gente, aí a gente no Reni gosta de vir nessa contramão de... Cara, você tá fazendo um puta trabalho incrível. Olha que coisa. Vamos pensar numa coisa mágica que você fez hoje. Uma coisa pequena. São essas pequenas pílulas que vai enchendo os pais e dando gás para eles continuarem o trabalho. E os pais se reconectam com eles mesmos. Né? Exato. Então, eu acho que muito nesse lugar de chegar e oferecer pouco e pensar assim, e aí desliga o celular, desliga a TV, desliga tudo. Exercício de mindfulness. Aqui agora, nada, se vier um pensamento, preciso tirar isso, mandar um e-mail do meu chefe. Não, agora não. Depois você manda. Com eles. A gente põe um alarme, bota um alarme, 10 minutos, eu falo pra criança, nesses 10 minutos ninguém vai me interromper, gente. Ninguém, nada, eu sou só sua. Aí a criança fica,
Jura? Sou minha. Eu, sim, faz o que você quiser comigo. Pronto. E aí... Cara, 10 minutos não é nada. Não é nada. Nossa, Só que a gente nunca para pra fazer esse tempo. E o que a gente gosta de falar é, bota o alarme. Bota na agenda. A gente não bota na agenda tudo que tem que fazer? Bota um alarme, hora de tempo de qualidade. E a gente chama de tempo do coração, mas você pode dar o nome que quiser aí. Para tudo e coração com coração. Conecta com o seu filho. Mari, é possível a gente fazer uma ligação entre esses 10 minutos e um aumento de performance dos pais e das mães? É possível, sim. Eu acho que até Em linhas gerais, né? cientificamente, sim. Em linhas gerais. Sim, Porque, porra, quem tá vendo a gente, pra quem tá ouvindo, pode ser o maior investimento que uma empresa faz. Sim. 10 minutos. Eu vou garantir pro pai e pra mãe que você vai ter seus 10, 15 minutos. Beleza? Até porque, né, voltando de novo a essa questão do que é a população brasileira, né? Então, muitas vezes, esse pai e essa mãe chegam em casa com um filho muito pouco tempo antes dele ir dormir. Você tem a sensação que você perdeu o dia inteiro e você transformar em uma outra, ressignificar muita coisa, né? Então, você ensinar os pais, que é o trabalho que a gente faz também, né? Então, a outra camada é levar dentro daqui do apoio parental através, né, do trabalho da Vanessa, entre outros profissionais, de auxiliar os pais ensinando essas coisas. É uma coisa simples, gente. Exato. Não tem recurso, não tem estrutura. É tempo, presença. Isso todo mundo tem. 10 minutos do seu dia, né? Que pode transformar a tua relação com teu filho e ao invés de você viver naquela sensação de escassez, de falta, né? Do pai ali. Porque a gente tá falando de sentimentos muito, muito severos e muito sombrios que adoecem acabam... as pessoas. Exatamente. Então, você ensinar esse pai e essa mãe que não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. É você chegar e falar... Ou antes de você sair do trabalho, né? Porque a gente tá falando muitas vezes, isso, né? De pais e mães que estão ali antes da criança ir pra uma escola, acordar um pouquinho mais cedo, ter esse momento, ou a hora que ele volta. Então, no carro, são coisas às vezes, simples. vai no carro, criar essa memória afetiva que vai florescer o seu dia, né? Que você vai carregar todos aqueles hormônios bons pro resto do seu dia. E a criança também vai carregar isso com ela pra escola, né? Que é o que a gente mais escuta. Eu acho que os maiores feedbacks que a Kiddle tem, né, tanto das empresas quanto em especial dos colaboradores, onde a gente está presente, é o significado emocional e a transformação emocional dentro dele como indivíduo, da relação com seu cônjuge e da dinâmica inteira familiar, porque a gente está falando de algo simples, né, que seja esse trabalho, né, de educação parental, de conscientização, quanto também a nossa ferramenta que leva cuidado aos filhos enquanto os pais trabalham, que aí é um outro tema que eu quero trazer aqui também para a gente endereçar a questão que eu falei anteriormente dos pais estarem fora e as crianças assistidas dentro de casa. Você entrega algo que tem um significado emocional enorme, que é você dar tranquilidade, dar acolhimento, dar apoio para esse pai e para essa mãe, construir, transformar uma relação que hoje, infelizmente, entre empresa e família, que é uma relação ainda muito negativa e vista como muito tóxica, em algo positivo. Exatamente. Né? E que, assim, tem priceless, né? Não tem preço você fazer isso por uma família. E aí eu não posso deixar de pensar nas coisas práticas, né? Os nossos diretores, donos de empresas, ficam investindo em benefícios inúteis que ninguém usa. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é essa. Tem um monte de coisa inútil, né? Eventualmente começar a pesquisar e ter essa perspectiva mais inteligente. Acho que para mim... sou uma pessoa analítica, faz muito mais sentido investir 15 minutos para ter esse retorno absurdo do que investir no vale presente e bosta. Que às vezes é um vale caneta, né? O vale caneta, às vezes sei lá, alguma coisa que ninguém utiliza, sendo que existem outras ferramentas muito mais inteligentes onde você possa aumentar a performance tanto de homens quanto de mulheres. Sim. E é simples, né? Relativamente simples. Ô Mari, um dos resultados da pesquisa também falam sobre... A gente fez uma pergunta para as mulheres, né? Se elas sentiram ao longo da carreira que elas foram impactadas
pela maternidade. E o resultado foi de 6 a cada 10 dizem que sentiram algum tipo de impacto na carreira, ou por ser mãe, ou por pensar em ser mãe. Como que você, nas conversas que você tem, nas empresas, e principalmente na sua história de vida, como que você enxerga esse dado? E como que você poderia trazer isso para uma mulher que está ouvindo a gente agora e que quer ser mãe? E que está pensando, não sei o que eu faço. Pergunta de ouro essa. Pergunta de ouro. Eu acho que, assim como a Vanessa se preparou e teve o grande gatilho dela de se aprofundar na educação parental por uma dor dela pessoal, eu também, a Kido, ela nasceu justamente porque eu fui durante 15 anos, né, executiva de grandes empresas nacionais e multinacionais. Antes dos 30, eu já ocupava um cargo de gerência executiva, né, assumindo um papel, inclusive Latam, muito nova, com toda aquela sedução ao entorno, né, de pacotes e salário super alto. E eu, naquela época, tinha acabado de casar, né, entrei numa empresa quando eu voltei da minha lua de mel, basicamente. E durante 3 anos que eu permaneci, né, eu fui promovida várias vezes e esse tema, de forma diretamente ou indiretamente, apareceu. E isso comigo, em especial, não foi só nessa ocasião. Isso foi algo que eu ouvi ao longo da minha trajetória, né? Então, agora que você vai casar, talvez de fato faça mais sentido você sair daqui porque você vai querer ser mãe e aqui numa empresa que você vai conseguir ser a mãe que você quer ser. Eu já ouvi isso. Eu também já ouvi, os seus pares são homens. E os líderes acham bonito falar isso. Não, mas eu tô sendo honesto. Não, você tá sendo um canalha, diferente. Não, e assim, a verdade, eu me sinto, inclusive, privilegiada, por um lado, por ter escutado isso na minha cara, porque eu acho que isso é uma discussão que acontece, a gente sabe, entre 4 paredes. Sim. Em algum momento. Eu fui a pessoa que, os meus pares, todos eram homens, e a minha líder falou, você é a pessoa para esse cargo, só que eu preciso saber se você está pensando em ter um filho, porque eu preciso de você 15 dias no mês fora do Brasil, possivelmente, vai ser um cargo de visibilidade global, e não tem como ter um filho pequeno, porque você não vai conseguir gerenciar, e depois isso vai virar uma fragilidade. Eu acho que, de alguma forma, hoje até trabalhei muito isso na terapia, eu acho que isso isso aconteceu tantas vezes comigo porque Sim. eu tinha um propósito. E a Kido é o meu propósito. Eu hoje batalho... Foram testes para você? Eu acho para ir refinando, para ir talvez fortalecendo a sua visão sobre o que de fato você queria fazer? Eu acho que foi um escancaramento de uma questão que hoje está dentro do coração de praticamente todas as mulheres, as Sim. que são mães, não são mães, querem ser mães, ou abriram mão de serem mães, ou são mães adoecidas por estarem querendo também ter um cargo de alta liderança e se sentem culpadas. Eu acho que muitas vezes as pessoas me perguntam, você tem a Kido, mas você não é mãe. Eu falo, sim, eu faço parte da estatística das mulheres, desses 64%, especialmente, que em momentos de entrevista e promoção foi questionada, e eu senti que era uma coisa ou outra, eu acabei optando por um lado. E eu acho que isso foi o grande combustível para eu estar aqui hoje lutando todos os dias, eu e minha sócia Fernanda, que também é uma ex-executiva do corporativo, para que a gente possa construir empresas, culturas e ambientes onde nós mulheres possamos ser inteiras, né? E a gente passe menos por situações como essa. Até porque a gente tá falando aqui, né? Falando até do que a gente estava falando do operacional de ser mãe. A mulher, ela desenvolve uma visão holística importante. São competências importantes para a gente abraçar e entender né, como algo extremamente benéfico, como uma profissional e uma líder dentro desse projeto, né, e desse processo, e o quanto as empresas hoje que assinam ali pactos globais, né, de metas de equidade, precisam entender que isso é o básico do básico. Se você não tem uma empresa preparada para compreender o que é importante para essa mulher, quais são as prioridades e necessidades delas, né? Tem o panorama da mulher no mercado de trabalho
do ano passado mostrou que 70% das mulheres elegem o equilíbrio entre filhos e trabalho como o principal fator de permanência e escolha de um empregador. Então, se você não está escutando o que é importante para esse teu público, fica muito difícil você atingir uma meta sustentável ou fazer algo de forma genuína, né? Então, acho que foi um pouco disso, assim, a minha trajetória. E o quanto a gente tem uma jornada que não é fácil, para que a gente mude o que as mulheres vivenciam hoje, né? Ou elas estão questionadas, ou a gente tem também 60% das mulheres que aferem que elas sofreram um impacto significativo na carreira depois da chegada dos filhos, né? Então... eu tenho uma visão muito próxima disso, que uma parte significativa tanto dos meus candidatos, as pessoas que eu entrevisto, quanto dos meus clientes são mulheres, né? E é um número muito alto sobre inseguranças que elas têm sobre maternidade e carreira. Muitas falam maternidade versus carreira, que eu já acho super interessante a simbologia dessa frase, né? Ou seja, uma coisa versus outra. E é bizarramente alto o número de mulheres que são desligadas pós-licença. 50%. E elas têm muito medo, as mulheres têm muito medo, dependendo de onde elas estão, de ter filho, justamente por isso. E aí, no passado eu fiz uma pesquisa para responder uma dúvida que eu sempre tive. Na visão de uma mulher, existe um melhor momento para se ter filho ou não? Né? Por quê? Porque ao longo do tempo eu entrevistei candidatas que tiveram um filho no começo da carreira e se desenvolveram de um jeito. E mulheres que tiveram um filho já com a carreira andando e elas se desenvolveram de outro jeito. Para minha surpresa, se não me falha a memória, uma parte significativa achava que ter filhos antes, nesse assunto, era benéfico, porque você consegue, entre aspas, nas próprias palavras delas, se recuperar do tempo perdido. É muito impactante ter tempo perdido. Porque não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Mas isso é um reflexo desse contexto todo que a gente vive, que é um contexto que a Margareth fala do efeito bumerangue. Estou errada por eu ser mulher. Exato. E é um reflexo das políticas das empresas, né? Porque quando não existe um preparo, você é uma executiva, não existe um preparo para você sair de licença maternidade. Exatamente. E aí você sai. E aí você fica 6 meses longe do negócio. Só que as coisas continuam acontecendo dentro da empresa onde você está, as decisões continuam sendo tomadas. Geralmente, algumas empresas, dependendo do cargo, contratam um terceiro para sentar, uma terceira para sentar ali naquela cadeira. Então, você desconecta 6 meses daquilo. E você fica ali com todo aquele... A estatística hoje no Brasil é a pesquisa da McKinsey, que 50% das mulheres não retornam. E aí você tem aquela decisão, a empresa some da tua vida, você some da empresa, você fica ali naquela relação com o seu filho, quando dá 5 meses e meio, você fala, opa, tá na hora de eu voltar, é o momento que talvez você receba um WhatsApp da tua empresa, dizendo, daqui 15 dias você tem que voltar, compareça ao RH, e você começa ali um preparo para você voltar, porque é assim que a empresa vai te considerar. Quando você chega, tá alguém sentado no seu lugar, tua equipe já não é mais a mesma, ou vão te colocar em outro lugar, o que é pior, né? Porque às vezes você é realocado para uma outra área que você nem imagina, que você nem tem ali as habilidades necessárias para aquilo. E você começa a fazer conta. E às vezes, né, a Mari trouxe muito a coisa do auxílio creche, às vezes a conta é muito simples. O custo é muito maior se você continuar trabalhando do que se você parar de trabalhar e ficar em casa cuidando dos seus filhos. Então, por isso que essa estatística é cada vez maior e vai ser cada vez maior. Só que a gente está numa pegada, vamos dizer, que, 200, 300 empresas vão ali no Pacto Global e dizem, em 2030, eu vou ter de 30% a 50% de mulheres na liderança. Só que eu tenho 50% dessas mulheres que não voltam. Eu tenho 69% de mães. Então, sabe qual é a minha sensação? De que ninguém fez essa conta. Porque essa conta ela não vai fechar nunca. Se eu não mudar o status quo, se eu não garantir que essas mulheres voltem em segurança, permaneçam nas suas organizações e que existam benefícios para que essa mulher se sinta bem ali dentro da empresa, segura, para ela continuar a carreira,
Você pode assinar o pacto que for, você não vai ter Líder. gente. Você não tem gente para sentar naquela cadeira. Ninguém fez essa conta ainda. E aí, acho que só para complementar a sua fala, qual é o desafio número 1 de qualquer recursos humanos desde a primeira empresa que existiu? Todo ano sai a mesma pesquisa. Escassez de talentos. Não, desenvolvimento de lideranças. Como é que em 2030 eu vou desenvolver um líder que não existe? Sim. Esse tema que eu até mencionei aqui, né? Eu acho que muitas vezes até essa discussão sobre a parentalidade, ela está muito associada à equidade diretamente. Mas eu acho que, falando em ordem estratégica para a empresa, a gente vê todos os dias esse ponto também, né? Da escassez de talentos. O quanto está difícil hoje você buscar profissionais preparados no mercado, né, ou que tenham competências necessárias. A gente até publicou essa semana uma pesquisa que mostra que 73% das mulheres com ensino superior completo, né, que estão fora do mercado, voltariam para o mercado se elas tivessem suporte e assistência com seus filhos. Então, a gente está hoje num cenário onde só 50%, desculpa, das mulheres estão ativas no mercado. Em 2030, vamos ser 65% das mulheres ativas no mercado de trabalho. E aí, como você excluir essa conversa quando a gente fala sobre a sustentabilidade do negócio no sentido também de trazer profissionais aptos, né? Eu acho que esse é um ponto importante também. Sai da pauta de equidade, a gente fala mais sobre performance do negócio, né? Exato. Que é o que todo mundo gosta de falar, mas a gente não vê essa pauta. Então, para eu tentar resumir, falar sobre parentalidade, falar sobre a inclusão das mulheres, no final do dia falar sobre business, mano. Que todo mundo quer falar, mas convenientemente não é falado. Sim. Então, se eu não pensar nesses dois assuntos, o meu negócio morre. E a gente tem que pensar que essas crianças que estão desassistidas hoje, emocionalmente, socioemocionalmente, serão os próximos talentos. A gente tem uma geração vindo, e eu vejo pelos meus sobrinhos, extremamente imaturas com relação ao emocional, extremamente imaturas com relação à frustração. E eu nem tô falando da geração Z, não. Tô falando da garotada. Essa garotada que veio do conectado. E essa geração, eles serão os futuros líderes. E a gente vai ter que ter uma habilidade enorme de conseguir lidar com essa nova geração que por muito tempo, e que está sendo desassistida por conta dessas políticas e desses processos que as empresas têm hoje, né? Então, aquela criança que a Mari citou lá no contraturno, que fica ali com um irmão de 10 anos, que geralmente fica em frente às telas, consumindo conteúdos que às vezes nem é para a idade dela. Sim. Né? A minha sobrinha, eu me assustei, ela tem 6 anos de idade, ela veio conversar sobre Big Brother comigo. Aí eu virei pra ela e falei, Marina, o que você tá fazendo acordada às 11 horas da noite? Ah, tia, é porque eu durmo à tarde porque eu quero assistir Big Brother. Eu falei, não, tá errado, quase matei meu irmão. Eu falei, isso não é conteúdo para uma criança de 6 anos de idade. Essa criança, ela daqui a pouco ela tá disponível no mercado de trabalho. E falar sobre equidade de gênero é falar também sobre essas gerações que estão vindo e a frustração que a gente vai ter de ter que lidar com esse movimento, né? Quer falar alguma coisa, Van, sobre isso? Essa é a grande questão mesmo, né? Porque o que acontece? Com os pais menos disponíveis para atender todas essas necessidades das crianças, isso é muito terceirizado, principalmente pelas escolas. E o foco maior das escolas é apenas o conteúdo, né? O desenvolvimento de conteúdo, a questão de conteúdo. E aí um ser humano não é feito só de conteúdo teórico, né? A gente tem a parte emocional, a gente tem muitas outras questões, muitas outras habilidades. Que eu falo, gente, por que eu não aprendi a fazer imposto de renda na escola? Educação financeira. Por que eu não aprendi a trocar o pneu na escola? Por que eu não aprendi como o carro funciona? Por que as coisas mais importantes da vida não são aprendidas na escola? Então, assim, e tudo isso conta, né? E não só o conteúdo. O conteúdo a gente aprende muito rápido, né? Uma vez que você tá bem... eu tava até uma vez conversando com
com uma gerente de RH, e ela falando assim, 98% das minhas demissões são comportamentais. Sim. Se eu contrato alguém que não sabe o conteúdo que precisa, essa pessoa alcança. Agora, quando eu contrato alguém que não é emocionalmente estável, essa pessoa estraga tudo. Então ela falou assim, eu não entendo por que as escolas funcionam assim. Então existe é necessária uma mudança social, né, toda, porque se a gente não cuidar dessas crianças e do que é mais importante para elas, vai ter vários buracos mesmo. Então, vai ter o carinha que fez GV, Harvard, sei lá o quê, mas que não consegue se relacionar com ninguém, né? E aí, o que adianta? Então, são várias coisas que estão aí na mesa pra gente, como sociedade, pensar, debater, como pais, também olhar e falar, mas quais são as nossas prioridades, né? Enfim. E eu acho que é aí que entra, acho que o principal produto da Kido, né, que é a nossa plataforma Kido Pass. A gente desenvolveu, ao entender todos esses gaps e necessidades, a primeira solução da América Latina que leva cuidado aos filhos enquanto os pais trabalham, né? Isso de uma forma com ensino à distância, né? Então, dentro do nosso aplicativo, essas crianças têm acesso a aulas e atividades 100% interativas e humanizadas, voltadas para esse contraturno escolar. Então, a gente, num primeiro momento, entende essa questão da desassistência da criança, né? Que é hoje gigantesca, a gente está falando para até 12 anos, de 55 milhões de crianças no Brasil, que 85% delas estão desassistidas nesse contraturno, né? E como a gente conseguir ser um suporte educacional e de desenvolvimento emocional também para essas crianças, levando conteúdos, aulas, estímulos complementares à grade básica educacional, né? Mas pensando no futuro. Então, a gente tem numa primeira camada uma ferramenta que o pai consegue no celular acompanhar, gerenciar a rotina do filho, agendar as aulas que a criança vai fazer dentro da plataforma, do aplicativo, e do outro lado, né, então lá na casa, a criança ter acesso a aulas que acontecem em tempo real. Então, as aulas são ao vivo, em tempo real. A gente hoje fez um trabalho pedagógico de fazer uma curadoria, tanto de professores, educadores especializados em áreas diferentes de desenvolvimento, quanto também toda e qualquer atividade dentro da plataforma. Para essa criança, ela tem um planejamento pedagógico. O que a gente vai desenvolver com essa criança? Então, a gente estuda muito isso que a Vô estava falando, né? Existe, de fato, um gap enorme entre o que elas aprendem na escola e o que elas vão precisar no futuro. Inclusive, tem um dado muito legal que mostra que 65% das crianças hoje em dia vão trabalhar futuramente em áreas e profissões que não existem. Sim. E a gente tem um dado de que menos de 5% das escolas têm grades alinhadas com as demandas do futuro. E aí a gente está olhando para um mercado, também para um problema, onde as empresas lá na frente vão ter profissionais cada vez menos preparados. Então, a gente trouxe essa questão, praticamente uma unidade de negócio lá na Kido voltada para isso, para que a gente possa entender como a gente consegue contribuir para o desenvolvimento dessa criança nas áreas que hoje as escolas não conseguem desenvolver. Então, a gente ensina educação financeira dentro de uma aula de Minecraft. A gente ensina empreendedorismo numa dinâmica de Roblox. A gente faz uma oficina de reciclagem e ensina educação ambiental para criança dentro de uma aula criativa de conexão com a natureza. Então, a minha aula preferida, né, como não poderia deixar de ser, é a oficina das emoções, onde a gente ensina as crianças a reconhecerem e lidarem com emoções. Agora, inclusive, nas férias, a gente estava fazendo as oficinas com base no filme Divertidamente, ensinando, usando as personagens, então de forma lúdica, desenvolvendo essas crianças. E aí, assim, a gente começa a ver, né, para costurar essas duas coisas, mães mandando mensagem pra gente, assim, extremamente emocionadas. A gente tem uma muito legal, que ela é uma missionária transcultural de uma empresa. Ela está alocada dentro de uma aldeia indígena de Xingu. E ela tem 2 filhas com ela, uma mãe solo.
E as filhas dela fazem aula de inglês, de teatro, de criatividade dentro de uma aldeia indígena, onde ela, inclusive, por várias vezes pensou em não assumir esse cargo por conta das filhas, né? Como ela poderia assistir. Quanto a gente tem famílias em áreas rurais em que quando chove a criança fica uma semana sem ir para a escola. Sim. E o pai e a mãe não tem como não estar no trabalho. Então, é um pouco sobre isso. E outra bandeira muito legal que é também daqui do Inossa aqui, né? Desde a pesquisa que a gente abraça muito até os nossos conteúdos para as famílias e também na plataforma, que é olhar para as famílias atípicas. Né? O aumento hoje de diagnóstico de deficiências é enorme e a gente precisa apoiar essas famílias que são triplamente desafiadas, né? Então, a gente leva muito isso em consideração também dentro das nossas iniciativas. E para as empresas que querem achar a Kido, como é que faz? A gente tá no LinkedIn, né, como KidoPass. Nós estamos no Instagram. O meu contato, mariana@kidopass.com. Então, estamos à disposição para bater um papo, inclusive, né? Acho que até educacional e de troca de informações. A gente tem muitos cases legais que dá para a gente compartilhar. A gente fala de coisas simples, né, Mari? Que podem ser implementadas sem custo, até projetos um pouco mais robustos. Muito bom. Vanessa, para a gente terminar, fala um pouco dos seus livros. Vamos lá. E onde a gente te acha? Pois é. Tô no LinkedIn também, Vanessa Galvani. Tem o meu site, vanessagalvani.com.br. Eu tenho um livro que fala sobre chorar, mas que ele só tem versão Kindle, tá? Você acha lá na Amazon. Chorar é essencial e eu falo toda essa parte profunda de pesquisas, tudo traduzido para o português. Esse é para pais. E eu tenho das brincadeiras terapêuticas, que são 365 brincadeiras para os maiores desafios da parentalidade. Então tem de tudo, para ajudar a colocar a criança para dormir, para comer, para ir para a escola adaptar, para quando briga entre irmão. Sim, elaborei muitas questões, e principalmente quando a gente está cansado e quando a gente não tá afim de brincar, né? E também tenho livros infantis, que eu adoro. Então eu tenho aqui as Grandes Emoções do Nuvildo, que ele conta um pouco desse processo de uma forma lúdica, com uma nuvenzinha, que vai ficando escura, 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 as coisas vão acontecendo, as emoções, até que ela transborda, chora e fica bem. Então as crianças amam. E o Todo Mundo Chora, que é para viabilizar um pouco essa questão de que é normal chorar é fisiológico, é importante, tá tudo bem. E aonde a gente acha esses livros? Tudo no meu site, na Amazon, e é isso, eu tô lá, só me chamar, um maior prazer. Muito bom. Mariana, suas últimas palavras neste episódio. Acho que, para mim, tem sido uma grata surpresa o trabalho de 1 ano e meio com a Mari. Eu vejo que nada acontece por acaso. Eu e Mari nos conhecemos ao acaso numa conversa de LinkedIn e hoje somos grandes parceiras e estamos fazendo um movimento muito bacana para a sociedade, para a gente começar a pensar. De fato, eu já estive no lado de executiva de diversidade e nunca encontrei alguém com tantos dados, com tanta referência, com tanta coisa profunda para discutir a respeito de equidade de gênero como quando eu achei a Mari, e por isso me tornei parceira dela, e por isso a gente tem desenvolvido projetos lindos com a ajuda da Van também e de outras tantas pessoas que têm participado. E eu acho que se cada um de nós puder fazer a diferença para a equidade de gênero, a gente vai diminuir muito o degrau quebrado que a Margarete fala tanto. E às vezes não é orçamento, às vezes não é dinheiro, é atitude. E a atitude está na mão de todo mundo, né? Às vezes são os 10 minutos que a Vanessa falou que fazem a diferença. Então esse realmente é um episódio para mim muito emocionante por toda a minha vida, por toda a minha história. E em breve vocês terão acesso a todos os resultados da pesquisa. Quando que sai? Sai na segunda quinzena de agosto, né? E aí eu acho que, contribuindo para o que você fala, Mari, como nós podemos ajudar, cada um de nós, né?
pegando um dado da pesquisa, compartilhando dentro do seu LinkedIn, compartilhando a pesquisa dentro dos seus grupos, né? Pega um dado que provavelmente se encaixa com a tua realidade ou que você possa discutir mais sobre isso. Eu acho que o principal é a gente falar sobre o assunto, é colocar esse assunto em cima da mesa e só assim, juntos, né? Então, nada se transforma de forma individual, é um trabalho coletivo. A gente consegue buscar discussões produtivas, resolutivas, para a gente construir uma realidade, né, mais inclusiva. E mudar o mundo. Juntos e juntas. É isso aí. E eu acho que, pra gente finalizar, temos 3 realizadoras na mesa e acho que é por isso que as coisas estão acontecendo. Então, parabéns, meninas. Fico muito agradecido de fazer parte dessa conversa. Obrigada. Obrigada, muito bom. Edu. Prazer imenso. Obrigada, Mari. Pra você que tá vendo a gente, tá ouvindo, gostou, né? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio.